Mulheres e minorias. Quem nunca já ouviu de alguém? Mas já lava louça? Vai ser uma ótima esposa. Nossa, mas você já sabe cozinhar. Já pode casar, hein? Sempre ser julgada quase a todo momento. Ter que cobrir seus ombros, suas pernas, sua barriga e seu rosto para não ser assediada. É menstruar e ser considerado algo nojento e repugnante de se falar em público. É ter que sofrer abusos desde pequena. Ser repreendida e obrigada a ser quieta, não falar palavrão, ser feminina e não se impor em certas situações. Ser mulher é muito mais que um simples sexo. É política envolvida em poder ser um gênero livre. E, infelizmente, ter que nascer já tendo essa consciência pesada desde pequena. Hoje em dia, mulheres ainda sofrem preconceito mesmo com manifestações e passeatas em todos os lugares? Bom, ser mulher em uma sociedade com o machismo sendo considerado algo normal dificulta muito na luta a favor da igualdade entre os gêneros. Dentro de casa, em um ambiente de estudo, no trabalho, na rua, na política e em todo lugar. Dificultando até quando vão arranjar emprego. Sofrem com a diferença salarial e com sua dupla jornada de trabalhar em casa, como afazeres domésticos e a criação de filhos. Isso porque a luta das mulheres sempre foi nesse pensamento de igualdade. Desde as épocas antigas, elas eram retratadas como objetos e sem raciocínio lógico, que só de uns tempos para cá foi se aprimorando e deixando esse tabu de lado. Hoje em dia temos escolas que mesclam os dois gêneros, por muitas mulheres que tiveram que lutar no passado. Antigamente, a educação era privada somente para os homens. Já as mulheres eram educadas em casa e desde pequenas eram ensinadas de como cuidar de suas residências, como tecer, de como criar bons filhos e de como ser uma boa esposa. Em 1863, acabaram mudando algumas coisas, onde foi criada a primeira escola que permitia mulheres, o Colégio Florence em Campinas. Isso foi de grande impacto na época, mesmo que somente as moças de famílias ricas e de grande consideração estudavam lá. Não foi uma grande mudança deslocarem o local de ensino delas, já que no colégio elas não aprendiam nada além de artes manuais, português e afazeres domésticos. Já as matérias de grande porte, como por exemplo matemática e cálculos, era dada exclusivamente só para os homens. Hoje em dia, faz apenas 59 anos que as mulheres foram legalmente autorizadas a entrar no ensino superior. Dados que até mostram que elas são a maioria que ocupam nas universidades. Todos nós sabemos o quanto a nossa sociedade é movida pelo patriarcado. Até pouco tempo as mulheres não eram bem vistas nas ruas, pois devido a isso se ocupavam muitos homens nelas, o que se fazia considerar um ambiente masculino, e um local pertinentemente até hoje em questões de assédio, violência ou outras complicações envolvendo mais as mulheres, deixando sempre o medo naquelas que saem até hoje nas ruas. Muitas das vezes, mulheres empoderadas naquela época eram consideradas bruxas, pelo seu desempenho, força e independência, como por exemplo, usando plantas medicinais em nome de sua sobrevivência naquele tempo, onde eram vistas como feiticeiras e eram caçadas até a morte. Em 2019, fizeram uma pesquisa de quais países tinham o maior índice de feminicídios, e o Brasil ficou em quinto lugar. Mesmo com toda essa mudança e conscientização de hoje, várias pessoas, quando vão comentar ou conversar sobre machismo, acabam rotulados de mimimi ou algo que nunca vai mudar na sociedade. Mesmo assim, a maioria das pessoas consideraram isso algo bom, do índice ter aumentado, porque só agora estavam realmente sendo alertados e considerados casos de feminicídios em vez de homicídios. O Brasil tem o menor percentual de mulheres que participam da política na América Latina, estando em menor estatística de representatividade feminina comparada à dos outros países. Temos algumas conquistas, como ter o poder de votar e o direito de serem eleitas, já que no passado não se eram permitidas o envolvimento feminino na política. Só em 1981 que foi
Getúlio Vargas, que criou um decreto onde as mulheres poderiam votar sendo viúvas, casadas, solteiras, com renda ou com a permissão de seus maridos. Logo mais, se acrescentaram o poder de votar após os 21 anos, sendo de qualquer gênero. Como pode ser visível, não há uma igualdade. As mulheres ocupam muito baixa representação nesse ramo, incluindo a política pública. Existe a cota eleitoral, onde tem como objetivo ter uma porcentagem mínima de 30% e a máxima de 70% de um gênero no processo eleitoral vigente. Em caso, isso não funciona muito no Brasil, mesmo que a intenção tenha sido de bom aproveitamento em função de evolução de acordo com a igualdade de gêneros. Muitas das mulheres que se candidatam para essa cota são consideradas candidatas laranjas, ou seja, são mulheres que estão ali para apenas preencher o lugar, sem intenção de comandar um cargo político e muito menos fazer uma campanha política para seu partido. Isso acaba atrapalhando muito no desenvolvimento do sexo feminino na política, sendo considerado um problema até hoje. Mesmo que muitas conquistas tenham dado certo, ainda hoje continuamos em busca nos avanços no que diz respeito aos direitos reprodutivos e proteção à mulher. Embora nós tenhamos conseguido importantes conquistas em relação ao voto, trabalho, remuneração, divórcio e proteção no caso de violência doméstica, mas situações como o aborto continuam, não só como o aborto, como várias outras funções que temos na sociedade com baixa representatividade não mudaram. Todos nós sabemos que a luta para chegarmos onde estamos foi difícil e devemos apenas agradecer às desenvolvedoras desse lindo projeto em busca da igualdade, um sonho não tão distante, mas difícil de ser realizado, enfim, ter a igualdade desejada. Podcast produzido por Isabela Nunes de Jesus Vaz, primeiro ano do Colégio Dr. Sasugama. Roteiro Minorias, pedido professora Priscila, Sociologia.